Essa temporada de anime está acabando e entre os que foram lançados teve um específico que foi o que chamou mais a minha atenção dos novos, que se chama Tengoku Daimakyo, que gente do céu, que história bombástica, assim, é pós-apocalíptico, é ficção científica, é suspense, tem muita comédia também e o final, o último episódio, assim, é muito chocante. Então hoje eu vou dar uma dica aqui para vocês poderem assistir, não vou dar spoilers, mas eu vou dar muitos bons motivos para vocês maratonarem ele aí, porque quando vier a segunda temporada, cara, eu acho que vai ser melhor do que a primeira. Então vamos lá, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas todas. E lembrando que aqui na descrição tem o link da Atacado Collections, que é a nossa patrocinadora aqui, para vocês poderem conferir os Funko Pops e as action figures de animes que tem por lá, fora que a loja em si é um grande ponto turístico aqui da região da Cidade do Oeste. Então depois que o vídeo acabar, clica lá para conferir. Fazendo aquele resumo rápido, assim, sem spoilers, sobre do que se trata o anime, né? Nele a gente acompanha duas histórias diferentes de forma paralela. A primeira é por onde o primeiro episódio começa e mostra ali um orfanato de altíssima tecnologia que abriga várias crianças que têm ali mais ou menos a mesma faixa de idade, sendo que elas vivem literalmente ou aparentemente pelo menos, né, pelo que é mostrado pra gente, a vida toda delas lá dentro. Só que essa escola não permite que essas crianças saiam pro lado de fora. Na real, que elas nem sabem que existe um mundo externo, porque mesmo eles estudando diariamente lá dentro também, né, o que é ensinado é totalmente limitado ao que a diretoria do orfanato quer que eles aprendam. Então tudo lá é muito controlado. Só para vocês terem uma noçãozinha assim, só um pouquinho, eles não são nem ensinados sobre questões como gênero, masculino e feminino. Então, todos acham que são do mesmo sexo, que inclusive eles desconhecem esse termo, né? Desconhecem o significado deles, nunca ouviram essa palavra. Uma outra questão também é que essas crianças têm pouquíssimo contato com seres humanos adultos, porque a maior parte da interação delas é feita com ou outras crianças ou então com robôs, porque a escola é quase toda ali administrada por robôs. A parte de trás, assim, dos panos, né, é por pessoas, seres humanos, mas a parte que fica ali em contato com as crianças são robôs. Então, é um robô que dá aula, é um robô que faz a faxina e por aí vai. Lá dentro da instalação também tem uma unidade médica e essa unidade esconde muitos segredos e pra gente acabou gerando muito mais perguntas do que respostas. E dentro desse orfanato tem um interno lá que é o protagonista dessa parte, né? Ou a protagonista, não sei. Não, na verdade eu sei, mas eu não vou contar pra vocês, depois vocês descobrem. Mas o nome dessa criança é Tokio, e é em cima do Tokio que a história toda vai se desenvolver. Em paralelo a isso, a gente acompanha a vida de dois jovens fora dessas instalações, num mundo pós-apocalíptico, em que a humanidade quase foi destruída por uma calamidade chamada o colapso. Nessa calamidade aí, seres que eles desconhecem e que são quase impossíveis de matar varreram quase todos os seres humanos da Terra e agora os que sobraram lá precisam enfrentar esses seres enquanto tentam reconstruir as civilizações. Então é tudo muito precário, gera muita criminalidade, a comida e os recursos naturais são muito escassos, é quase como um The Last of Us da vida, sabe? As crianças que a gente acompanha nessa parte aí é o Maru e a Kiruko, que são dois adolescentes atravessando o Japão nesse cenário de destruição e eles precisam enfrentar esses monstros desconhecidos aí e também os monstros humanos, né, gente? Porque vamos combinar que a humanidade pode ser pior que qualquer demônio vindo do inferno. Nesse contexto, a Kiruko é contratada por uma pessoa à beira da morte lá para ser a guarda-costas do Maru e levar ele até um lugar que é conhecido como Paraíso. Só que não tem nenhuma informação sobre isso, do que é esse lugar, nem onde fica, nada. Então, eles seguem uma jornada em que também mais perguntas são deixadas no ar, né, do que coisas explicadas. Só que o que mais intriga nisso tudo é que o Maru do mundo externo lá, né, é simplesmente igual ao Tokio de lá de dentro do orfanato. E essa é a principal linha que une esses dois paralelos que o anime apresenta pra gente. E essa oscilação dessas duas perspectivas, né, que contrastam tanto uma com a outra, é o que faz a história ficar tão envolvente como ela é, né, e cria na gente questionamentos muito sólidos, um suspense assim, imenso sobre o universo, ali, sobre as pessoas, sobre os acontecimentos que estão rolando, e uma quantidade inacreditável de treta dos dois lados. E a direção fez, nessa primeira temporada, um trabalho muito bom nesse quesito, né? Que às vezes chega até a dar raiva, porque toda vez que você quer muito uma resposta aqui de alguma coisa que tá rolando de um lado, eles vão e mudam para o outro cenário, para outra perspectiva.
E isso, obviamente, faz a gente ficar totalmente preso na história, o que também faz com que a gente comece a criar diversas teorias sobre as coisas dentro do anime. Eu tenho algumas, inclusive. Então, o que eles vão fazendo é basicamente ir despejando alguns fragmentos de informações de uma forma bem orgânica, através de um diálogo entre os personagens ou algum detalhe visual, só que só o suficiente para gerar mais dúvidas e o suficiente para fazer a nossa cabeça fritar enquanto a gente está assistindo. E, gente, contar duas histórias paralelas assim, sem se enrolar ou sem ficar maçante, é muito difícil. O roteirista ali do anime fez realmente um trabalho muito bom. Os diálogos são sempre bem fundamentados, não são vazios, estão sempre dentro do contexto, do momento que está rolando, ou então da história como um todo, e através disso os personagens em geral ficam sempre muito cativantes, sabe? A gente realmente consegue criar uma identificação com eles, com as dificuldades que eles estão passando, os medos, as dúvidas que eles também sentem, e o enredo em si é bem robusto e traz temas muito adultos. Não é um anime para criança, tá? Até porque tem conteúdo de violência explícito, tem também um apelo sexual que é usado mais como alívio cômico em várias partes, mas que é bem forte em alguns momentos e pesado, que gera gatilho em outros, tá? Mas ele também traz temas atuais, como identidade de gênero, de uma forma muito didática, só que mostra o desespero de quem vive nessa realidade, né, de uma forma muito brutal. Só que eu não vou falar exatamente o que é para não dar spoiler para vocês. Assistam assim, porque é perfeito. E apesar de todo o clima de tensão, que é muito constante ali o tempo todo, que a gente encontra nele, ele tem momentos leves, momentos divertidos, que fazem assim um contraponto numa medida certa para fazer com que as coisas fiquem realmente mais interessantes e que envolvam bem a gente enquanto a gente está assistindo. A animação é muito bem feita, tá? Mas ela é diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente porque o design dos personagens não tem aquele estilo padrão da maior parte dos animes que a gente vê por aí, mas isso não é uma coisa ruim, tá? Porque é a partir disso que a obra cria uma atmosfera muito única, uma identidade muito única e combina muito bem com tudo que está sendo demonstrado ali pra gente e faz ela ser bem original, por ter esse estilo mais diferente. A gente tem alguns momentos de luta em que as coreografias são bem executadas, tá? As artes dos cenários também, mesmo os que retratam destruição, são bem bonitos de serem vistos, muito bem feitos e conseguem passar pra gente toda a sensação do contexto que tá rolando ali, seja muita tecnologia, seja destruição e apocalipse, essas coisas todas. A trilha sonora é boa, mas ela usa muito do silêncio para ajudar a compor algumas situações, o que eu acho bem legal, porque a falta proposital dela também ajuda o contexto a falar por si só e gerar emoção na gente. Uma outra coisa legal é que o desenvolvimento dos personagens principais são muito bem feitos, principalmente da Kiruko, agora nessa primeira temporada, que aborda ali mais uma parte do passado trágico da vida dela, os traumas que ela sofreu, as dores que ela precisou passar para chegar até onde ela chegou, e também trabalha o objetivo dela, que não é só o de cumprir com o seu trabalho de levar o Maru até o tal do paraíso lá. Nessa jornada, ela também tem um objetivo próprio, que é encontrar duas pessoas em específico que possam ter aí as respostas que ela precisa para um acontecimento absurdo que rolou na vida dela. E talvez a solução também para essa situação que esse acontecimento gerou esteja aí nesse encontro com essas duas pessoas, né? E como o foco de desenvolvimento maior foi nela, eu acredito que o Maru e o Tokio vão ter o foco nas próximas temporadas, um de cada vez, mas eu não li o mangá, então não sei dizer para vocês. Infelizmente, essa obra-prima aí foi lançada esse ano, mas ela não foi tão comentada, né? Grande parte da culpa disso é da Disney, que simplesmente não investe um único centavo na divulgação dos animes que eles trazem para a plataforma, e por isso muita gente nem mesmo estava fazendo ideia de que ele existe. E se você é uma dessas pessoas, eu recomendo fortemente que você assista ele, ainda que seja por meios aleatórios aí, porque ele é bom demais. Aparece muita coisa dele para mim no TikTok, e tudo que aparece é sempre da galera falando muito bem dele, que é uma opinião que eu também tenho, que ele é muito bom. Então é um consenso geral de que é um anime ótimo. A primeira temporada acabou, e acabou de uma forma que, gente, foi completamente chocante, não tem nem palavras para descrever, só assistam para entender. E agora, por enquanto, ainda não foi divulgada se o estúdio vai trabalhar na segunda, mas eu acho difícil que não vai vir em algum momento aí, porque pelo menos lá fora fez bastante sucesso.
Se vocês acompanharam ele, me conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam e contem também as teorias de vocês. Eu tenho algumas que eu não falei aqui porque eu não queria que esse vídeo tivesse spoiler, eu queria que fosse totalmente livre dele. Então, vai lá, assiste se você não tiver assistido, depois volta e comenta alguma coisa aqui embaixo, tá bom? E pra você que não assistiu, toma cuidado se você for comentar também, pra você não pegar spoilers e não estragar a sua experiência, porque realmente é uma coisa que vale a pena você assistir sem saber de nada, tá? Um beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!